Olá, a notícia está de volta com o navegador Amir Klink. Amir, você prefere navegar sozinho? Não, eu naveguei sozinho por uma casualidade técnica. Eu sou apaixonado pelas soluções complexas executadas de maneira simples. E para navegar em solitário, você tem que ter uma embarcação muito sofisticada, confiável, econômica, mas ela tem que ser escandalosamente simples. Fácil de operar ali, né? Eu acho que foi daí, desse interesse pelo design, principalmente, e pelo design ergonômico e as soluções ergonômicas, que eu me apaixonei pelo mundo dos construtores de barcos e me tornei um deles, embora eu não seja engenheiro. Mas eu gosto de navegar em barcos que foram pensados para não exigirem tanto das pessoas, para darem mais autonomia, para darem mais conforto, enfim, para poder viajar mais e ficar Agora, cuidando navegando sozinho, você está sempre se deparando ali com a solidão. Você curte a solidão? Você lida bem com ela? Não tem solidão quando você está navegando. Não. É difícil explicar, eu não consigo explicar. Eu falo isso Mas tenta explicar. Você está fisicamente isolado, você não pode dormir mais do que 45, 50 minutos, 5 vezes por dia. Você está com medo, você não pode errar. Então você tem um grau de concentração que é delicioso. É estressante, mas dá prazer também. Mas não dá tempo de você se sentir só... deprimido. Você sempre tem uma coisa importante para fazer que depende... Tecnicamente, você está sempre sendo muito exigido. E é uma experiência muito gratificante quando você termina uma etapa, quando você atravessa o Atlântico e vislumbra o continente africano, ou a ilha de Santa Helena, ou o continente antártico, ou a Groenlândia aparece no horizonte. Você fala, ufa, agora não posso errar as últimas 20 horas. E é sempre uma experiência maravilhosa o ato de concluir. Você é religioso? Não acredito em Deus, em religião. Gosto muito do assunto de religião, adoro, mas não professo nenhuma religião, mas é um assunto que me fascina e que me rendeu grandes repreensões, porque eu só estudei em colégios religiosos e agradeço muito. Você estudou no São Bento ali, você falou? Eu estudei no São Luís durante muitos anos, jesuíta, e meu pai um dia armou uma confusão e bateu no reitor do colégio, porque ele maltratou uma mulher. Eu fui indiretamente expulso, eu estava doente em casa com hepatite. Pagou o pato ali. Aí tive a maravilhosa notícia que eu estava expulso. Aí a gente foi para o colégio São Bento, que eu adorei, os franciscanos, foi uma experiência muito bacana. E a gente estudava francês e latim, aí eu me interessei pelo estudo de línguas e resolvi. E depois o Colégio São Luís convidou a gente para voltar de novo. Ô, Amir, eu cobri 2 guerras e para mim, de determinada maneira, aquilo funcionou como uma espécie de uma hiperterapia. Você, num ambiente tão radical, as pessoas mais corretas, mais bondosas, para usar o maniqueísmo, são mais bondosas, são mais corretas. E as pessoas, às vezes, que não são corretas, não são bondosas, o ser humano, ele se desnuda ali. Você falou que você gosta muito de conversar com as pessoas que você encontra, com escroques, com pessoas legais, com aventureiros. Essas suas viagens, elas funcionam para você como uma hiperterapia? Você volta e vê que, assim, de 100 problemas que você achava que você tinha na vida, 99 deles não existem, ou não? Seguramente. Você falou uma coisa interessante, né? Eu tive no Líbano na época do massacre lá da Place de Canon, Place de Martyrs, lá, quando as pessoas eram esquartejadas, vivas, era uma coisa... E também viajando, eu de fato gosto de conversar com esses personagens, bebuns, esses bares vagabundos. Essa semana a gente foi lá para Santo Antônio do Pinhal, lá para o sul de Minas, São Bento do Sapucaí. A gente para nesses botecos para tomar um Demberg e tem aqueles caras com o olho vermelho caindo. Eu adoro, assim, eu sou um prato cheio para esses caras. Eu adoro ficar ouvindo. E você dá corda? Eu vou dando corda até onde for. Mas eu acho que, às vezes, de repente, você tem uma reunião com o Jorge Paulo Lemann, assim, que é um cara que eu admiro profundamente. E, de repente, ele começa a falar sobre a viagem ao polo do Amundsen e do Scott. E aí eu falei, puxa vida, Jorge, mas eu conheço essa história. Ele falou, eu sei, mas eu preciso falar sobre isso. Quer dizer, eu fico orgulhoso de ver um cara, assim, é um deus do mundo corporativo hoje, um exemplo para o mundo, não é para o Brasil, para o mundo. E o cara tem um interesse, curiosamente, igual. E essa delicadeza de conversar com, enfim, com um
um Zé Mané que nem eu, que vai lá falar sobre barcos, sobre a Geórgia do Sul e as cidades fantasmas e abandonadas. Então, a experiência de viajar, ele disse isso uma vez, eu fiquei muito impressionado. Ele disse, depois que uma pessoa tem tudo na vida, tudo que o dinheiro pode comprar, o anseio máximo do ser humano é poder viajar. Mas para poder viajar, você não precisa ter tudo que o dinheiro pode comprar. E é verdade, e eu tenho esse privilégio de poder viajar sem ter que ter tudo que o dinheiro pode comprar, que eu não quero ter por nenhum dinheiro do mundo. Então, eu acho que a experiência de poder viajar, de poder falar com os bebuns, de poder... E, às vezes, eu participei agora de um júri na Suíça, da Rolex, é um ambiente, assim... Os mais diversos, né? Assim, eu fui de Crocs, fui de Crocs para lá, não pegou bem. Informal, então. Mas, na premiação na Índia, aí eu fui de paletó, comprei, não falei, agora... Vou de paletó. Agora eu tive que comprar um paletó bacana, fui lá de paletó, eles ficaram muito surpresos. Mas é uma experiência bacana. Não te reconheceram de paletó? Quem é esse rapaz de paletó? Não me reconheceram quase, na verdade. Vamos ver um pouquinho do Mar Sem Fim, que é um trecho de um documentário de 2001 que retrata uma viagem que o Amir fez em 1998, que durou 88 dias. Roda aí. Eu gosto muito desse barco e ele me trouxe de volta ao cais da onde eu parti. Nem parece que o barco acabou de completar uma viagem de volta ao mundo por latitudes difíceis e passou por tantos apuros. Você é bom cozinheiro, Amir? Sou. Lindas imagens, né? Ele falou que é bom cozinheiro, a gente estava comentando. A gente vê essas imagens, elas são lindas, mas a natureza, né, selvagem, ela é muito forte, ela é muito dura, a gente vê. Não teve medo de morrer assim? Teve algum episódio que você teve realmente um risco muito grande de morrer, Amir? Sempre tem, né? E sempre tenho medo também. Esses caras não tem medo. É o medo que te ajuda a ficar vivo, né? Mas o medo eu tenho que fazer o feijão também, tenho que resolver o problema do medo, tem que tomar cuidado, porque se soltar o nó, eu vou morrer e perder o barco. Então tem sempre, e é uma atividade maravilhosa, mas qualquer pessoa andando de bicicleta na Paulista também corre riscos iguais ou superiores. Então... Guimarães Rosa dizia, viver é perigoso. É bem perigoso, né? Então, eu acho que não é isso que vai impedir a gente de querer ir para esses lugares. Mas, como eu disse, eu gosto muito do ambiente humano nesses lugares. Quer dizer, esse filminho que passou, assim, foi o Breno Silveira que tentou me capturar durante 4, 5 meses e no final a gente se encontrou 30 horas só numa ilha subantártica lá na Geórgia. O Amir, você cita nos seus livros, tem uma assim, onda cuspideira, onda madrasta. O que é uma onda cuspideira? Isso foi minha primeira, eu era um ignorante total de mar, ainda sou, mas eu era muito mais. E na travessia a remo, eu fiquei impressionado na corrente do Benguela com as ondas, porque às vezes tinha ondas gigantescas que eram mansas, tinham ondas que arrebentavam como uma onda de surfista e enrolavam um barco, tinha ondas que eram verticais e escuras e que os borrifos eram arrancados e na época eu fui criando uma nomenclatura. Você foi dando apelidos seus ali para as ondas? Eu fui dando sozinho, né? Eu gosto de falar. Então, eu sou meio tímido assim, então quando tem gente não me sinto à vontade para ficar falando muito, mas sozinho ajudava a passar. Dá-lhe falação. Eu gravei fitas engraçadas, inventei nomes curiosos, foi uma experiência. A cuspideira é o quê? A cuspideira é aquela onda que está arrancando borrifos, e os borrifos vêm nos teus olhos, né? Então, assim, parecem esses... Que está cuspindo em você. Que nem você vai pegar, às vezes, um marisco, uma ostra, e ele te cospe na cara, então... E a onda madrasta? A madrasta eram essas ondas assustadoras e grandes, mas que no fundo eram inofensivas. Você olha, acha que vai ser ruim, mas não. Mas o barquinho vai, sobe, depois desce e ela vai embora. A importância do planejamento numa viagem dessa, ou seja, a execução na hora que você está ali, ela tem que ser bem feita, você já falou. Agora, quanto tempo, por exemplo, você gasta planejando essa viagem? O que é importante, o que não pode falhar no planejamento? Eu sou muito convidado por empresas para falar sobre planejamento, em
fóruns, essas coisas. E o Brasil, especialmente, está vivendo, acho que, um resgate de erros passados. E nós temos uma cultura de não planejar, de improvisar, que a gente está tentando reverter. E é muito interessante quando você vê o nível hoje de excelência das empresas brasileiras atuando no mercado mundial, mas não basta só planejar corretamente. Acho que a gente está vivendo uma síndrome curiosa, aquela de buscar soluções e comprar os procedimentos, e não basta só você planejar de maneira impecável, que nem você falou sobre ter um roteiro. Às vezes é importante ter um roteiro para que ele não seja seguido, para que você saia fora. E nesse sentido eu acho muito importante, mas não é suficiente, é preciso ter proatividade, é preciso ter... Eu acho que um líder, uma pessoa que faz processos acontecerem, se tornar realidade hoje em dia, claro, tem que suar muito a camisa, você tem que... Qual é a pergunta mais frequente que te fazem nessas palestras para empresários? O que eles querem saber? A mais frequente? Quase sempre são ligadas a problemas de planejamento, o problema de estar sozinho. E o de estar sozinho é o mais fácil de todos. Todo mundo te pergunta sempre. Mas é difícil, por exemplo, assim, você ter persistência, por exemplo, na área burocrática, de regulamentação hoje. O Brasil é um país onde é difícil montar o governo não quer que a gente tenha empresas, é quase um crime. É muito difícil, a burocracia mas de outro lado quer e estimula. Então, é muito difícil para quem já trabalhou fora do Brasil. E, no entanto, a gente tem um privilégio extraordinário. Quer dizer, a gente tem pessoas que têm vontade de fazer, vontade de aprender, que estão muito mal preparadas. Nós temos muita coisa para ser feita. E nós não fizemos tanta coisa errado como, por exemplo, os europeus fizeram, foram obrigados a reconstruir, ou mesmo, por exemplo, os australianos hoje, que são referência na área ambiental, sustentabilidade, eles destruíram, devastaram todas as ilhas subantárticas, não antárticas, Nova Zelândia, tudo que era da natureza foi arrasado, e eram pessoas de índole criminosa, eram criminosos que colonizaram, e você vê, assim, hoje, como eles conseguiram reverter isso, um país com segurança incrível. Então, eu acho que o Brasil está num cenário interessante. Eu gosto de falar sobre planejamento, mas eu gosto de mostrar todo o conjunto de outras atitudes que são necessárias para você fazer as coisas. E uma das coisas... Que são quais? Eu acho que, acima de tudo, é ter humildade. Assim, falta humildade para nós hoje. Então, quando o brasileiro começa a ficar saliente lá fora, ele começa a incomodar. Com a bola cheia demais. Sobe no salto... e você vê isso principalmente no setor público, várias, nas empresas hoje onde há uma disputa de cargos muito grande, nesse problema que a gente está vivendo da falta de qualificação em todos os setores, desde o mais simples setor de construção civil até na área de gestores ou de pessoas com qualificações muito especiais. A gente está abrindo, o mundo está com fome de trabalhar, e tem gente muito bem preparada na Índia, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos. Tanto que o governo está avaliando medidas para permitir a imigração de trabalhadores qualificados. O governo, quer dizer, está prejudicando a nossa economia, o fato de... E eu vou com frequência lá para Suape, na Paraíba, lá no porto de Suape, que é uma coisa... Pernambuco. E é muito triste, quer dizer, é muito animador ver de um lado assim, a pujança econômica e o quanto aquilo vai crescer, porque tem espaço físico para crescer, mas é para ser o maior complexo portuário da América Latina, provavelmente. E a pobreza que isso está gerando, quer dizer, não está introduzindo as comunidades locais, o município de Suape não está crescendo. Explosão demográfica em volta, sem planejamento, moradias precárias. Não tem escola de inglês, não tem nem escola que atenda, não tem qualificação, e aquelas pessoas não estão participando desse crescimento, elas estão à margem. E esse acho que é um desafio que o governo brasileiro tem que estudar com muito critério. Quando você vê um cara que nem o Jorge, outro Jorge que eu admiro, o Gerdau, falando que é um absurdo, né? Criar mais 40 ministérios. 39, quase 40. Mas vai chegar em 40, não tem certeza. Tem que ter o não ministério, o anti-ministério. Mas eu acho que essa luz... Tem que criar um ministério para acabar com os ministérios. A gente já teve no Brasil o Ministério da Desburocratização. Isso é verdade. Então eu acho que... Mas nesse cenário todo, eu amo trabalhar no Brasil, porque está para ser feito. Você é ligado em política? Você gostaria de ter uma atividade partidária, por exemplo? Já foi chamada para esse tipo de coisa?
Eu já fui chamado inúmeras vezes, mas eu tenho o defeito de falar o que eu penso, então política não funciona assim. Então, mas também eu acho interessante. O político não pode cometer sincericídio, né? É um sincericídio falar o que você pensa. Mas eu acho que hoje tem espaço para pessoas que têm boas ideias. Na minha área tem várias coisas que tem que melhorar, a gente tem que regulamentar as pessoas que trabalham embarcadas e não têm habilitação. O maior contingente de barqueiros e tripulantes de barcos não habilitados do mundo está no Brasil, por um problema de legislação trabalhista que ninguém quer resolver. É como se para ter uma habilitação de táxi, você tivesse que fazer um curso de 6 anos no Exército. Para barco, você tem que fazer um curso de 5 anos no CIAGA. E as embarcações menores, que fazem turismo ou pesca em menor escala, são sujeitas à mesma legislação, tem que fazer marinha mercante. E isso gerou uma distorção que a gente tem que corrigir. Podia ser mais simples para conceder a licença. Para não concorrer com marinha mercante, até uma determinada tonelagem, que no mundo está entre 300 e 400 toneladas, dependendo do país. Mas, enfim, o que eu acho fascinante é que eu sei que a solução é essa. É difícil falar com político, eles não têm tempo para ouvir, eles não têm profundidade no intelecto. Como é que você se define ideologicamente? Você é um cara conservador, um cara de esquerda, um cara de direita? Como é que você se define ideologicamente? Não sei, acho que tem, por exemplo, politicamente falando, tem vários partidos com propostas interessantes, inteligentes, mas não tem nenhum que tem um conjunto coerente, na minha opinião. Então, assim, quando é uma proposta interessante, não tenho a menor cerimônia de ir lá discutir ou propor. Mas eu acho que nós, para sair um pouco da política, nós vivemos num país onde falta muita coisa para ser feita. E isso é bom, isso é positivo. É triste, como eu vi na Suécia, como eu vi num simpósio do qual eu participei na Suíça também, um senhor falou, olha, é muito triste trabalhar num país onde tudo já está feito e resolvido. Faltam os desafios, e a ambição das pessoas é simplesmente pegar a aposentadoria mais cedo e voltar para casa e fazer o chá e talvez trocar as cortinas o ano que vem. E esse problema, felizmente, o Brasil não vai ter. Infelizmente, nós temos problemas sociais ainda, temos miséria que eu considero degradante, embora não seja como no caso da Índia, mas eu considero degradante por sermos um país extremamente rico. A gente avançou bastante, mas tem muita pobreza. Ainda temos uma... eu não acho que a gente tem que diminuir a diferença social, que sempre vai ter. Nós temos uma facilidade de comunicação incrível, mas a gente tem que dar oportunidade para quem está na base. Mesma coisa da história das cotas, tinha um artigo do João Pereira Coutinho, muito interessante, sobre, sem partidarizar ou tornar uma coisa de aspecto, âmbito político, mas tem uma razão técnica que ficou mostrada em dados. As universidades que aboliram cotas, no final, formaram mais negros e hispânicos. Sou a favor das cotas? Em parte sou. Mas porque é uma dívida social aí, né, Amir? Mas, de repente, não é papel da escola corrigir isso. Que os negros, entre os pobres, ganham menos, têm menos escolaridade, ou seja, uma política de reparação, ou seja, uma cota durante um tempo que faça esse equilíbrio não é importante? Mas não só por parte da escola. Então, ele questiona, por exemplo, não é que ele questiona, ele apresenta dados interessantes das escolas, que no final era injusto você introduzir pessoas com um preparo menor que ao longo do processo acadêmico não chegam no final. E esse é um dado... Então, agora, acho que os dois lados têm argumentos muito interessantes. E do outro lado tem um argumento muito bom também, que a gente viu nessa coisa do vestibular, a nota do vestibular, para quem foi para o vestibular de cota, foi uma nota tão difícil, tão complicada, quanto quem estava no sistema universal. Então, também está atingindo o fim do programa. Aos dois argumentos. Eu vou pedir licença mais um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com a Amir Klink.